Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna do curso de Licenciatura em História da Uninter. Vamos para mais um encontro sobre a cidade de Três Rios. Eu gostaria inicialmente de relembrar o nosso encontro passado sobre o que foi abordado. Três Rios buscando o passado para entender o presente. Como eu falei que na aula passada eu iria abordar a cidade de Três Rios, tal qual a sua localização, que ela está localizada no estado do Rio de Janeiro. Aqui fica Três Rios. Aqui é a configuração da cidade dentro do mapa do estado do Rio. Falei também sobre a sua distribuição populacional com relação às cidades, os municípios da região Centro-Sul Fluminense, onde Três Rios se destaca. Lembrando que esses dados são do censo 2000, mas como eu cheguei a comentar, acredito que de lá para cá esse percentual não tenha mudado tanto, né? Pode ter mudado para certa cidade, para mais ou para menos, mas eu acredito que ainda hoje Três Rios se destaque nessa distribuição populacional. Falei também das características, da cidade de Três Rios, sua área, a população total, densidade, clima, altitude, o fuso horário, Quem nasce em Três Rios é tririense, eu sou tririense, Destaquei aqui o calçadão da Prefeito Walter Franklin, já em tempos de pandemia, percebendo-se pela forma como as pessoas na fotografia estão se portando e até mesmo a cara da cidade nesse momento, as lojas meio abertas e por aí vai. Falei também da geografia da cidade, destaquei o Rio Paraíba do Sul, que é o rio mais importante da nossa cidade e um dos mais importantes, uma das bacias mais importantes do nosso estado, do Rio de Janeiro. Falei também das regiões turísticas, mais voltada mais para o campo natural, Como falei, mais tarde eu vou falar sobre outros tipos de turismo, dentro da nossa cidade. Falei também dos distritos, O distrito, porque Três Rios ele é subdividido, Tem o distrito principal, que é a sede, que é onde se localiza o centro, a cidade, a parte mais urbana, e também tem o distrito de Bem-Posta, que é o segundo distrito da nossa cidade de Três Rios. E por fim falei, dei uma pincelada sobre a política, não abordei fatos políticos, Falei só sobre onde estão localizados, o poder legislativo e o poder executivo da nossa cidade, e fechei aí, e prometi que no próximo encontro nós iríamos fazer uma viagem no tempo. Quem não assistiu esse primeiro encontro vai ficar sem assistir? Não. Aqui mesmo nesse canal do YouTube tem essa primeira aula. Eu criei uma playlist onde eu irei colocar todas as aulas, uma após a outra. Então, só voltar, aqui mesmo dentro do canal, que você vai ver essa primeira aula, onde eu abordei estes temas. Então, agora vamos dar início ao nosso segundo encontro. Gostaria de destacar mais uma vez aos livros que, como eu falei, eu estou utilizando para desenvolver esse trabalho, que é o Aprendendo Nossa Terra, Três Rios, da historiadora Exilma Teixeira. Como eu falei, eu estou me conduzindo por esse livro para desenvolver as aulas, ele está me norteando aula a aula. E esse livro aqui, que é Os Pioneiros dos Três Rios, a Condessa do Rio Novo e Sua Gente, da Sinara Jorge. Inclusive, esse livro aqui, ele serviu de base para muita coisa do que eu vou falar aqui hoje.
Na verdade, os 2 livros, já que vai ser A Volta ao Passado. Então, vamos lá. 3 rios, buscando o passado para entender o presente. A história da cidade. A cara de 3 rios, né? Porque 3 rios, como ela surgiu? Como ela foi povoada? Ela não surgiu assim do nada, né? Alguém tem que ter chegado aqui, né? Então, vamos começar então pelo começo, né? O povo brasileiro é composto basicamente da junção de 3 raças: índios, negros e brancos. Em 3 rios também tem essa herança característica, claro. Os primeiros habitantes a viverem nessa região, sobretudo na região do Vale do Paraíba, foram os índios puris. Os índios puris, né? Quem é morador de 3 Rios sabe bem que aqui tem um bairro com esse nome, né? De Puris. Em nossa terra, eram donos de um extenso território que ia do atual município de Comendador Levi Gasparian até o bairro de Moura Brasil. Sua aldeia estava situada na margem direita do rio Paraibuna e nos encontros com os rios Paraíba do Sul e Piabanha, praticamente ali na região do encontro dos 3 rios, né? Eles conviviam com toda a beleza da floresta, alimentando-se da caça, pesca, de raízes e frutos, né? Como todo índio, né, daquela época. Tinham habilidades, né, em nados, trafegavam em canoas e suas armas eram o arco e a flecha. Normal, né, como qualquer índio, né? E como eu havia falado, né, hoje um bairro de grande importância habitacional para a nossa cidade tem como homenagem o nome dos primeiros habitantes de nossa terra, o bairro Puris, que é um bairro realmente que tem uma extensão populacional considerável, né? Agora, vamos destacar os negros na nossa terra. Como eu falei, somos basicamente índios, negros e brancos, né? O povo brasileiro, sobretudo o povo aqui dessa região. O negro é um outro braço que contribuiu para a formação da população tririense. Eles chegaram aqui através do branco aristocrata, basicamente, né? Da aristocracia rural, para a mão de obra escrava, logo nos primeiros anos do século XIX. Muito grande foi a entrada de escravos por aqui. Nem mesmo a lei de 1854, que proibia o tráfico negreiro, foi o bastante, mantendo assim a compra e entrada clandestina de escravos para as ricas propriedades rurais locais e adjacentes, sobre o argumento da estabilidade econômica daquela região, ou seja, já era proibido o tráfico negreiro, mas mesmo assim esse tipo de comércio, né, entre aspas, ainda era utilizado, mantendo assim, né, a compra, né, clandestina de escravos para as ricas propriedades rurais, né. Em 1882 foi fundamentada a alforria dos escravos da fazenda Cantagalo, fazenda a qual eu vou voltar a falar mais lá na frente, concedida por quem? Pela Condessa do Rio Novo, aquela senhora que, como eu falei, é a pessoa mais importante desse território aqui. A abolição desses escravos veio acompanhado por um amplo assentamento de terras para as mais de 200 de famílias escravas libertas, que na colônia, a elas destinada a colônia agrícola Nossa Senhora da Piedade. Tem hoje o bairro de Vila Isabel, ou seja, o bairro de Vila Isabel se transformou em uma colônia. A Condessa libertou seus escravos, certo?
e ali houve-se um assentamento de terra. Por aí a gente começa a tirar na construção populacional da nossa cidade, começou a surgir ali, né? A maioria fixou-se e formou a sua descendência. Desta forma, não é demais dizer que os negros representam a população original tririense, secundada pelo natural processo de mestiçagem. Índios negros e brancos, assim, é a população que constituiu Três Rios. Como eu falei, né? Índios negros e brancos, assim é a população que constituiu Três Rios. A nobreza. Aqui em cima, quem são estes? Barão de Entre Rios, né? Antônio Barroso Pereira e a sua esposa, né? A baronesa de Entre Rios, Claudina Venâncio de Jesus. Aqui embaixo tem o filho, que é o Visconde, né, de Entre Rios, que tem o mesmo nome do pai, Antônio Barroso Pereira. E aqui do outro lado tem a Condessa do Rio Novo, né? A Condessa, que é a Mariana Claudina Barroso Pereira de Carvalho. Ao lado dela, seu esposo, que é o Visconde do Rio Novo, né? Que é o José Antônio Barroso de Carvalho. Estes aqui são os principais que constituíram a nobreza de Três Rios. Vamos conhecer um por um? É interessante, né? A gente conhecer um por um. Primeiramente, Barão de Entre Rios. Difícil encontrar fotos do barão, por isso que eu trouxe aqui o busto do barão, né? E da baronesa, que fica na capela Nossa Senhora da Piedade, lá no bairro de Cantagalo. Vamos conhecer um pouco então sobre o barão. Filho de Antônio Barroso Pereira e Maria Jacinta de Macedo, Antônio Barroso Pereira, que também leva o mesmo nome do pai, foi o primeiro barão visconde de Entre Rios, nascido em Paraíba do Sul em 1792 e falecido em Petrópolis em 12 de dezembro de 1862. Ele recebeu do governo português uma sesmaria. O que é isso, uma sesmaria? Um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras destinadas à produção agrícola. O Estado recém-formado e sem capacidade para organizar a produção de alimentos, decide transmitir a particulares essa função. Aí, no caso aqui, né, ele recebeu essa sesmaria, onde fundou 5 fazendas, dentre elas a fazenda do Cantagalo. Olha como que tá começando a surgir, né? A fazenda do Cantagalo, depois fazenda da Boa União e por aí vai, né? E além dessa fazenda, ele também tinha a fazenda da Cachoeira, a da Boa União, a da Rua Direita e a de Piracema. Na carreira pública, foi eleito vereador por Paraíba do Sul, porque aqui nessa época, gente, Três Rios, em Três Rios, calma, ainda não existiam como nome. Nós ainda estamos em Paraíba do Sul, porque depois, em Três Rios, veio a ser distrito de Paraíba do Sul. Então, nós ainda estamos em Paraíba do Sul, certo? Apesar de já estarmos aqui pisando em terras tririenses, né? O barão morava lá no Cantagalo, lembre disso. Então, como eu falei, na carreira pública ele foi eleito vereador por Paraíba do Sul diversas vezes, para além de ter sido sargento-mor de milícias. Foi oficial da Imperial Ordem Rosa, uma instituição que só dava esse título a pessoas de muito destaque no Império,
Recebeu o baronato por decreto imperial em 15 de dezembro de 1852 e o viscondato por decreto imperial de 17 de fevereiro de 1883, pelos muitos serviços prestados à região. Faz referência a Entre Rios, na época distrito já. Aqui, no caso, quando ele recebeu o título, Entre Rios já era distrito de Paraíba do Sul, que fica no Rio de Janeiro, como vocês já sabem. Ao falecer, era proprietário de diversas fazendas, 407 escravos, imóveis no Rio de Janeiro, Paraíba do Sul e São João del Rei, além de títulos e dinheiro em espécie. Vamos falar um pouco da herança desse senhor. Tem um vistoso palacete em Petrópolis, na Rua do Imperador, número 52, 2 prédios na mesma rua. No Rio de Janeiro, um prédio de 2 andares na Rua Direita, atual 1º de março, número 52, ou seja, o número 52 parece que estava sempre ali lado a lado, né? Avaliado em 70 contos de réis. Outro prédio na mesma cidade, no caso lá no Rio de Janeiro, na Rua São Pedro, número 93, avaliado em 20 contos. Entre Rios, atual cidade de Três Rios, um correr de 13 casas de residência e comércio, junto à Estrada União Indústria, que mais para frente será muito comentada aqui nesses encontros, a Estrada União Indústria. Diversos prédios em Paraíba do Sul e São João del Rei, além de títulos a receber e dinheiro em espécie depositado em várias casas bancárias. Seus restos mortais descansam na Capela Nossa Senhora da Piedade, que fica lá no Cantagalo, porque a Capela Nossa Senhora da Piedade pertencia à fazenda, né, do Cantagalo, onde ele e a esposa moravam. Tem esse brasão aqui de armas. Brasão de armas, que é o escudo esquartelado. No primeiro, as armas dos Barroso, sobrenome aqui dele, de vermelho, com 5 leões de prata, cada um com 2 faixas xadrezadas de ouro e vermelho, postos em São Tor. No segundo, as dos Pereiras de Goles, com uma cruz de prata, florida, vazia do campo. E assim os alternos, ou seja, é o brasão, né, de armas da família Barroso Pereira. A baronesa de Entre Rios. Baronesa essa casada com o barão, obviamente, né? Claudina Venâncio de Jesus. Ela era filha de Manuel de Jesus Cerqueira e de Maria Eufrásia de Paiva. Nasceu em 1795 e faleceu em 1876. Casou-se com o barão de Entre Rios em 3 de junho de 1811, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, em São João del Rei, lá em Minas Gerais. Conta a história que ela dava abrigo em sua fazenda aos escravos maltratados por fazendeiros vizinhos, inclusive ameaçando denunciá-los às autoridades do império pelos maus tratos, no caso os vizinhos, né, gente, não os escravos. Em sua fazenda não existiam instrumentos para castigo de escravos. Quando alguns deles se mostravam rebeldes, ela dizia que iria vendê-los para outras fazendas. Logo, os escravos modificavam seu comportamento. Foi ela quem mandou construir a capela Nossa Senhora da Piedade, aquela capela lá do Cantagalo, em 1864, na fazenda do Cantagalo, onde residiu por muitos anos com o marido, né, o barão. E hoje, né, os seus restos mortais repousam na capela onde ela mandou construir. Da onde que eu tirei essas informações? Daqui, ó. Esse livrinho aqui, Prendendo Nossa Terra. Eu li esse livro várias vezes
Esse livro aqui, inclusive, ele é pedido em concurso aqui da cidade. Não sei se nos próximos será pedido, mas eu já fiz concurso onde esse livro foi pedido. Inclusive, ele foi comprado para que eu fizesse um concurso. É um livro muito bom, de fácil linguagem, tem uma linguagem muito boa, sabe? Você entende facilmente. É um excelente livro da Isilma Teixeira. Bora lá, então. Visconde de Entrezios, o filho, né? Esse aqui é o filho do barão e da baronesa. Antônio Barroso Pereira. Aqui todo mundo tem o mesmo nome. Pai tem o mesmo nome, filho tem o mesmo nome, avô tem o mesmo nome. E o interessante é que em algumas fontes taxa ele como Júnior, como filho, e já em outras fontes fala que não existe essa descrição no nome deles. Só Antônio Barroso Pereira e pronto, né? Segundo Barão de Entrezios, porque o primeiro foi o pai, e segundo Visconde de Entrezios, porque o primeiro foi o pai. Mas tem uma coisa também que eu achei interessante, eu procurei muito sobre, mas não consegui encontrar. Que o pai se tornou visconde no mesmo ano do filho, sendo que o pai já era falecido, então talvez seja uma homenagem póstuma ao pai, quando o filho ganhou o viscondato, né? Foi o que eu entendi. Então, como eu falei, né? Tal como seu pai, chamava-se Antônio Barroso Pereira, sem acréscimo algum em seu nome, do tipo Júnior ou filho. Como eu falei, em alguns registros tem isso, mas em outros não tem. E, inclusive, em algumas fontes, como essa que eu estou utilizando aqui, tem essa descrição, que não existe acréscimo. Ele nasceu em Cebolas, né, município de Paraíba do Sul, em 1819. Com a morte dos pais, herdou várias fazendas e foi ele quem fundou a Fazenda São Lourenço, hoje situada no município de Três Rios. Mais tarde eu também vou falar especialmente dessa fazenda, onde faleceu em 27 de janeiro de 1905, sendo sepultado na capela de Nossa Senhora da Piedade, lá na mesma capela lá do Cantagalo. Casou com Maria Cândida Pereira Belo, prima irmã do Marechal Duque de Caxias, pelo lado paterno, e sobrinha do Barão do Piabanha, pelo materno. Era filha do coronel José Ricardo de Oliveira Belo e de Mariana de Andrade Belo, tendo falecida em 1876, antes do marido ser titular, sendo sepultada no jazigo da Capela Nossa Senhora da Piedade também. Do casal, nasceram os filhos Carolina Augusta, Josina Mariana e Antônio Barroso Pereira, de nome e sobrenomes idênticos ao do pai e do avô. Os filhos do Visconde foram os únicos a darem descendentes à família, porque ainda não cheguei lá na Condessa do Rio Novo, nem no marido dela, que é o Visconde do Rio Novo, mas eles não tiveram descendentes, já adianto aqui. Só quem tiveram descendentes foi o irmão, né, o Visconde de Entrezios. Em 1877, recebeu o título de nobreza, que havia sido seu pai, transformando-se no segundo barão de Entrezios. E mais tarde, em 1883, foi alçado à titulação, passando a ser o Visconde de Entre Rios, quando a esposa dele já havia falecido, como eu citei um pouco antes. Então, o Visconde de Entrezios não era adepto de política, ao contrário do pai, né, que chegou a ser engajado, né, na vida política. Mas ele sempre que se julgava necessário, pronunciava-se publicamente através de jornais, pela moralidade de sua prática. Vamos agora ao Visconde do Rio Novo, que é o marido da Condessa do Rio Novo, que aqui então ainda era viscondessa. José Antônio Barroso de Carvalho, filho de
Damaso José de Carvalho e de Madalena Maria Pereira, rica família de Cebolas, hoje em Confidência, distrito de Paraíba do Sul, nasceu em 14 de fevereiro de 1816. José Antônio foi criado junto à prima Mariana Claudina, a condessa do Rio Novo, filha do tio materno e que viria no futuro a desposar-se. Esta proximidade fez com que este tio, o barão de Três Rios, tivesse no sobrinho e genro um braço direito, que sempre o apoiou. Homem dinâmico e muito respeitado, deu grande colaboração para as despesas que o governo imperial teve com a Guerra do Paraguai. Olha que interessante, né? Ele contribuiu em despesas, né, com o governo imperial com a Guerra do Paraguai. E muito ajudou para que as estradas rodoviárias e ferroviárias chegassem à nossa região. Um assunto muito importante que será abordado em breve. Foi um homem sempre preocupado com os enfermos e desvalidos. Muito fez pelo Hospital de Petrópolis, além do fato de ter fundado a Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei. Foi com o tio e sogro um dos principais edificadores da igreja da Ordem do Carmo de São João del Rei, pois a família Barroso Pereira tem forte tradição carmelita, que remonta aos antepassados de Salto, em terras de Barroso, em Portugal. Ocupou diversos cargos públicos e foi por muitas vezes vereador em Paraíba do Sul e Petrópolis, onde chegou a ser presidente da Câmara Municipal. Foi proprietário da Fazenda Boa União. Em agradecimento aos seus grandes serviços, em 9 de junho de 1856, o governo imperial deu-lhe o título de Barão do Rio Novo, e em 27 de março de 1867, o título foi elevado a Visconde do Rio Novo. Junto com a sua esposa, a Condessa, não tiveram filhos, como eu havia citado. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 27 de outubro de 1869. Aqui ao lado, né? Primeiro Visconde, né? Barão do Rio Novo. E aqui do outro lado estão a Viscondessa e o Visconde. A Viscondessa, que mais tarde seria agraciada ao título de Condessa. Chegamos à Condessa do Rio Novo. Mariana Claudina Barroso Pereira de Carvalho, filha dos barões de Três Rios, nasceu entre junho de 1816 e julho de 1817. Incrível, mas eu não consegui encontrar a data exata do nascimento da Condessa. Mariana Claudina cresceu nas terras da Fazenda do Cantagalo, aquela fazenda onde está situada hoje, né, até hoje, né, a capela lá, Nossa Senhora da Piedade, de propriedade dos pais. Casou-se com o primo José Antônio Barroso de Carvalho em 1832. O presente de núpcias que o pai da noiva, o barão de Três Rios, ofereceu ao casal foi a Fazenda Boa União, fundada a partir do desmembramento de parte das imensas propriedades que possuía, no caso o barão, né? O casal, seguindo a orientação do barão, colocou-se à disposição de Mariano Procópio Ferreira. Mariano Procópio Ferreira foi um homem muito importante também para a construção do distrito de Três Rios e posteriormente do município de Três Rios, né? Quando da construção da estrada União e Indústria, olha a estrada voltando aqui de novo, vendo com bons olhos a venda de parte de terras da Fazenda do Cantagalo por onde passaria a estrada. Mariana sempre foi um braço forte no trabalho ao lado do marido,
Com a chegada da ferrovia, o casal também colaborou ativamente para a passagem dos trilhos, cedendo parte de suas terras à Estrada de Ferro Dom Pedro II. Alguns meses antes da inauguração, o título de barão foi elevado ao de visconde, passando Mariana Claudina a viscondessa do Rio Novo. O casal vivia na Fazenda Boa União, né? Que no caso era a residência oficial deles. E após o falecimento do marido do visconde, a Mariana, né, ali ficou morando sozinha por algum tempo. Mas também ela não se intimidou e passou a administrar a propriedade sozinha, porque ela sempre foi uma pessoa muito ativa, né, nos negócios. E depois de algum tempo ela foi morar na Fazenda Cantagalo para cuidar da mãe, né, que já era viúva, né, e que veio a falecer em 1876. Né, no caso, a mãe que necessitava de companhia, né, e após um ciclo de perdas, né, primeiro perdeu o pai, o marido, a mãe, e sem filhos, a Mariana passou a dedicar-se exclusivamente à administração, né, das suas propriedades, porque, como eu falei, ela sempre foi uma pessoa muito ativa, né, uma mulher à frente de seu tempo. Tornou-se baronesa do Rio Novo em 9 de junho de 1856, viscondessa do Rio Novo em 27 de março de 1867 e mais tarde, já viúva, foi elevada a condessa do Rio Novo por decreto de 10 de outubro de 1880. Ela faleceu em Londres, na Inglaterra, no dia 5 de junho de 1882, aos 66 anos, vítima de um câncer, né? E segundo documentos e cartas, em 1877 a condessa descobriu um tumor no ovário e em 1882 ela partiu, né, para a Inglaterra para se tratar. Ela viajou acompanhada de uma escrava e do médico Randolfo Pena, casado com uma sobrinha dela. Em 3 de junho de 1882, ela chegou a Londres. Ali seria atendida pelo médico Thomas Spencer, né, nascido em 1818 e falecido em 1897. No caso, esse médico, né, ele era um obstetra e pioneiro em cirurgias abdominais. O procedimento foi marcado para o dia 5. Cartas arquivadas no Itamaraty contam que a condessa morreu às 18 horas do mesmo dia, por exaustão ao não conseguir se recuperar da cirurgia, conforme atestou o então cônsul-geral do Brasil em Londres, José Luiz Cardoso de Sales. Em seu testamento, ela doou seus bens e terras e libertou seus escravos, porque ela faleceu em 1882. A abolição da escravatura veio a acontecer em 1888, ou seja, nessa época ainda a abolição ainda não havia sido assinada, né, pela princesa Isabel. No documento, Mariana manifestou ainda o desejo de ser enterrada em sua terra natal, junto aos pais e ao marido. Mariana é atribuída à criação da primeira reserva ecológica da região, no distrito de Bemposta, numa área em que ela proibiu a plantação de café, ou seja, uma área que ela escolheu preservar, né? Porque a plantação de café, depois de muito plantar, às vezes a terra ficava desgastada, né? Considerada uma das fundadoras da cidade de Três Rios, ela é dita como ícone no município, por ter distribuído antes de morrer seus bens e terras e mais de 300 escravos que tinha, que também ganharam a alforria 6 anos antes da Lei Áurea, foi como eu falei. Então, galerinha, aqui eu falei sobre a condessa do Rio Novo, nascimento, ascensão e morte, né? Mas, com relação ao falecimento da condessa e
o sepultamento dela, depois que esse livro aqui foi escrito, aquele livro que eu falei que eu vou estar sempre falando nele, Os Pioneiros dos Três Rios, a Condessa do Rio Novo, sua agente, Sinara Jorge, esse livro aqui. Durante a confecção desse livro, fatos novos foram descobertos. Quais fatos? Mais de 100 anos depois do falecimento da Condessa, uma reviravolta na história. Que reviravolta seria essa? O corpo da Condessa brasileira teria chegado ao Brasil, embalsamado 3 anos depois de sua morte. Era desejo dela ser sepultada ao lado dos pais e do marido. Mas caixão continha apenas ossos e serragens, segundo relatos, tá? Eu gostaria de dar uma pausa aqui nos slides. Vou dar uma pausa aqui nos slides. Descartar. E eu vou abrir uma matéria. Só um minutinho. Aqui. Essa matéria aqui da BBC. Essa matéria aqui é de 26 de junho de 2018. É porque eu tô lá em 1800 e não sei o que, galera. Por isso que... Matéria de 2018. Vou ler aqui pra vocês essa matéria. Sabe? Porque eu achei essa matéria tão boa que eu queria até dar uma resumida, mas eu falei assim, nossa, ela tá tão bem escrita, tá tão direta, que eu prefiro ler ela na sua íntegra. Vamos lá. A misteriosa história da Condessa brasileira, que tem 2 túmulos. Olha só. Eu cresci, tá? Achando que a Condessa estava enterrada lá, né? Estava sepultada lá na Capela Nossa Senhora da Piedade, no Cantagalo. Certa vez, eu fui lá a pé. Eu moro no centro. Eu fui lá a pé fazer um trabalho sobre a Capela Nossa Senhora da Piedade. Eu entrei lá, vi lá o túmulo, tudo bonitinho. E anos depois, temos fatos novos. Vamos ler aqui. Era uma vez uma senhora muito rica, uma condessa, considerada fundadora do município de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. Quando ela ficou doente, já viúva, decidiu tomar um navio e ir se tratar em Londres. Não sobreviveu. O translado de seu caixão levou anos até chegar finalmente ao município, onde ela foi enterrada em um mausoléu de destaque, lá na Capela Nossa Senhora da Piedade, né? 130 anos depois, no entanto, a pesquisadora e genealogista, eu tô falando assim pausado porque é difícil de falar mesmo, Sinara Jorge, descobriu que o caixão que veio para o Brasil provavelmente não continha os restos mortais da Condessa Mariana Claudina Pereira de Carvalho, a Condessa do Rio Novo. Gente, isso aqui é matéria da BBC Brasil, tá? Vamos lá. Nas catacumbas de um cemitério na capital britânica, há outro caixão, onde repousam seus verdadeiros ossos. Tudo começou quando Sinara, autora desse livro aqui, tá? Livraço, tá, gente? Mais uma vez indico aqui. Membro do Colégio Brasileiro de Genealogia, decidiu mergulhar nos registros biográficos de Mariana Claudina, com o objetivo de escrever o livro Pioneiros do Três Rios, a Condessa e sua agente, publicado em 2012. Esse livro foi publicado em 2012. Mas tem bastante tempo que eu tenho esse livro. Como eu falei, só agora que eu realmente estou mergulhando nele. É um livro muito bom. Começaram a aparecer documentos incríveis, papéis do arquivo do Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores, que nunca tinha sido estudados, disse a BBC News Brasil. Os documentos antigos revelavam como foram os últimos dias da Condessa em Londres, onde tratavam câncer. Câncer no século XIX. Convenhamos, câncer no século XIX não é mais como no século XX, XXI, né?
Mariana já era uma viúva de mais de 60 anos, quando descobriu que tinha um tumor no ovário. Proprietária de diversas fazendas de café, que ela administrava pessoalmente, já que não tinha filhos, decidiu se tratar com o que havia de melhor na época. E em 3 de junho de 1882, ela chegou a Londres. Ali seria atendida pelo médico Thomas Spencer Wills. 1818-1897. Tá. Obstetra pioneiro em cirurgias abdominais e reputado a ponto de ter sido o cirurgião da Rainha Vitória. Rainha Vitória na Inglaterra. O procedimento foi marcado para o dia 5. Tá, ela chegou no dia 3 e o procedimento no dia 5. Ao que tudo indica, pois era assim que Wells costumava fazer, a operação ocorreu na própria casa, onde a condessa ficou hospedada. Isso aí é normal. Naquele tempo, quando alguém precisava passar por alguma cirurgia, geralmente ele era montado, né, uma espécie de um centro cirúrgico lá mesmo onde a pessoa morava. Normal, né? Então, e o médico preferia levar a mesa cirúrgica para a residência de seus pacientes. Cartas arquivadas do Itamaraty contam que a condessa morreu às 18 horas, no mesmo dia, por exaustão, ao não conseguir se recuperar da cirurgia, conforme atestou o então cônsul-geral do Brasil em Londres, o José Luiz Cardoso de Sales, coisa que eu já havia comentado lá na hora que eu estava passando os slides. Mariana, seu médico particular, o brasileiro Rodolfo Augusto de Oliveira Pena, e Camila, sua escrava de confiança, ficaram em um imóvel alugado na George Street, no bairro de Marylebone. De acordo com uma carta do proprietário da casa, isso aqui já é a parte fofoca da história, né? Para o cônsul brasileiro, o acordo estipulava que o imóvel ficaria alugado por um mês, a 7 guinéas por semana. O contrato, no entanto, não chegou a ser cumprido. A cirurgia foi feita no dia 5, chegaram no dia 3, cirurgia no dia 5 às 14, ela faleceu às 18 do mesmo dia, foi sepultada na quarta, dia 7, às 9 horas, e o doutor Pena, aquele doutor que a acompanhou, e a criada negra deixaram a casa, no caso do proprietário, o Albert aqui, na quinta-feira, no dia 8, às 7h30. Sim, doutor Pena, isso aqui segundo relatos aqui do proprietário da casa, ameaçou: se eu lhe cobrasse o aluguel completo, que ele iria encher os quartos com mulheres de caráter imoral. Portanto, eu só lhe cobrei a tarifa de uma quinzena. E o doutor Pena se recusou a pagar até isso, porque o correto seria, independente de eles ficarem uma semana, 15 dias, era pagar pelo combinado, um mês por 7 guinéas por semana, certo? A condessa teria pago, com certeza teria pago, mas o doutor Pena não. Na época, a dama de companhia europeia da condessa, Isabel Constance Morante, afirmou que ela inalou pouco clorofórmio. Isso aqui, no caso, está falando durante a cirurgia, mas foi sedada imediatamente. A cirurgia foi feita com perícia e a enfermeira era capaz, mas ela, no caso a condessa, né, não teve forças para se reanimar. Eu acredito que por sua idade, pois suas condições eram boas para a cirurgia. Ou seja, até aqui, tranquilo. Quando voltou ao Brasil, o médico, né, o Oliveira aqui, Pena, deu a notícia da morte da condessa e declarou que havia mandado embalsamar o corpo. Ok. 3 anos depois, a imprensa divulgou que o caixão com os restos mortais dela estava no cais do Rio de Janeiro. Endereçado a quem? Ao médico lá, o tal do Oliveira Pena. E que ninguém o havia buscado. Conta, no caso, isso aqui são relatos da Sinara
durante o período que ela fez a pesquisa. Aborrecido com o aparente descaso, Antônio Barroso Pereira, no caso o Visconde de Entre Rios, que era o irmão dela, foi retirar o caixão no porto. Ele mandou construir um túmulo em mármore de Carrara e realizou o sepultamento da Condessa na cidade, né? Porque no caso era o desejo dela, em anexo à capela Nossa Senhora da Piedade, no Cantagalo, justamente a propriedade que foi originalmente da Condessa, porque depois que os pais faleceram, ela acabou herdando essa fazenda. Só no dia 6 de junho de 1887, 5 anos depois da viagem de Mariana a Londres, a cerimônia fúnebre foi realizada com todas as honras e homenagens. Ok, até aí tudo ok. Suspeita. Durante sua pesquisa, Sinara começou a se deparar com jornais da época que traziam alguns relatos estranhos. O que me espantou, abre aspas, fala da Sinara. O que me espantou foi que havia textos que falavam que, em vez do corpo da afinada, quando o caixão foi aberto antes do sepultamento, haviam ossos envolvidos em serragens. Ou seja, quando ela chegou aqui, o caixão foi aberto e foi encontrado ossos envoltos em serragens, sendo que o corpo da Condessa não foi embalsamado, gente? Como assim? A partir daí, ela decidiu buscar registros do sepultamento da Condessa e da possível exumação do seu corpo para ser transportado ao Brasil, em cemitérios de Londres. Aí começou uma busca. Para tanto, ela teve a ajuda do oficial da chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, Ariolo dos Santos Araújo, então ádido na Embaixada Londrina. O cemitério católico mais próximo de onde a Condessa estava é o St. James, que fica a 2 minutos a pé da casa onde ela alugou. Disse no caso aqui o Ariolo dos Santos Araújo, a BBC de Londres. A BBC News Brasil. Mas não era ali que estava o registro, porque no caso eles foram para esse primeiro cemitério procurar registros do sepultamento da Condessa. Não encontraram. Eu havia identificado na internet o cemitério de St. Mary, que também não era muito distante de onde a Condessa morava. Pensei nele como o mais provável, porque é um cemitério identificado como católico e não anglicano como o outro, no caso anterior, diz Araújo. Visitei o cemitério em 29 de agosto de 2015, percorrendo as alas e lendo as lápides que ainda existiam, mas não encontrei menção à Condessa. Dias depois, Araújo enviou um e-mail para a secretaria do cemitério. Pensei na possibilidade da cova não ser identificada ou do corpo ter sido exumado e a eventual lápide ter sido retirada, conta ele. No dia seguinte veio a resposta positiva. A Condessa estava enterrada lá, mas dentro da catacumba da capela. Mostraram-me o registro do enterro da Condessa na cripta da capela. Havia realmente um caixão no nicho 199. O número indicado no registro citado não havia registro de pedido de exumação do corpo depositado naquele mesmo nicho, diz. Ou seja, a Condessa foi sepultada e não existia registro de exumação. Ou seja, foi sepultada e por lá ficou pro resto da vida. As fotos do nicho e da cripta ilustram esta reportagem. Tá aqui, ó. No Brasil, Sinara ainda pediu que o cemitério lhe enviasse algum documento informando-se
se a condessa havia sido exumada alguma vez. Em e-mail datado de 4 de setembro de 2015, Ana Humphrey, superintendente do cemitério, é categórica. Posso confirmar que a falecida mencionada descansa em nossas catapungas inferiores e, de acordo com nossos registros, não foi exumada. Ou seja, né? Esclarecimento. A condessa deixou por testamento suas terras para sobrinhos e parentes, mas a fazenda principal, a Cantagalo, acabou ficando para seus escravos, que se viram alforriados. A administração da propriedade acabaria entre a Casa de Caridade Nossa Senhora da Piedade, uma instituição beneficente fundada por ela. O túmulo onde estaria enterrada Mariana Claudina Pereira de Carvalho fica em terreno administrativo, administrado pela Casa de Caridade. Mas Sinara gostaria que os restos mortais ali fossem exumados e que exames de DNA esclarecessem de uma vez por todas que a condessa nunca esteve sepultada em Treviso. Após o deslinde deste engano centenário, gostaria que houvesse o translado dos restos que estão em Londres para Treviso, afirma. Certo, seria o mais correto. De acordo com ela, a administração da Casa de Caridade se opõe ao processo. A reportagem da BBC News Brasil tentou contato com a provedora da instituição por e-mail 3 vezes, desde a semana passada, a semana anterior no caso, a data que saiu essa reportagem, mas não recebeu retorno. É uma reportagem bem clara, como eu falei. Por isso que eu queria ler ela por completo. Pensei até em fazer um resumo, mas eu acho que ela completa fica bem mais esclarecida, bem mais clara. Enfim, né? Voltemos aqui à condessa. Novos fatos. Sepultada no Cantagalo ou em Londres? Eis a dúvida. Outros barões. Vamos a outros barões, além do Barão de Entre Rios. Outros barões. Bem interessante essa questão dos outros barões. Porque eu praticamente estava fechando a aula quando eu descobri sobre eles. Através da onde? Desse livrinho aqui, ó. Aquele que eu tinha falado. Que eu vou estar sempre falando aqui. Aprendendo Nossa Terra. Bora lá. Outros barões. Barão de Bemposta. Inácio Barbosa Santos Werneck. Esse mocinho aqui. Não encontrei fotografias dele, tá? Mas tem aqui as armas do Barão de Bemposta. Aqui, esse brasão aqui, ó. Vamos então falar um pouco sobre ele. Nasceu em 19 de dezembro de 1828, membro de tradicional família de fazendeiros da região de Bemposta. Filho do tenente Antônio Luiz dos Santos Werneck e de Ana Maria Assunção. Foi casado com a prima Luísa Amélia de Oliveira Werneck. Seu pai comprou terras de Antônio Barroso Pereira, o Barão de Entre Rios, né? Em 1837, na fazenda de Bemposta, e posteriormente outras terras no seu entorno, tornando-se assim senhor absoluto de um grande patrimônio territorial. Tamanha era a extensão de suas terras, que Antônio Luiz, ao morrer em 1848, deixou 10 fazendas para serem distribuídas entre seus filhos. Essas propriedades compõem a zona rural de Bemposta. Bemposta, que hoje é distrito de Três Rios. Inácio Barbosa, que é o filho, né? Que é o barão aí de Bemposta.
herdou a fazenda Boa Vista e, como seu pai, muito colaborou para a expansão do território de Bem-Posta. Foi figura de destaque na vida política de Paraíba do Sul e, por decreto, em 1º de maio de 1867, foi agraciado com o título de Barão de Bem-Posta. Faleceu em 2 de maio de 1889. Seguindo, Barão Ribeira de Sá. Esse mocinho aqui, ó. Essa foto aqui eu tirei, foi ali do livrinho mesmo. Não encontrei foto dele em lugar nenhum, então a gente trabalha com as fontes que tem. Miguel Ribeira de Sá. Nasceu em 1829, na cidade de Penafiel, em Portugal, ou seja, um homem é português. Aos 13 anos veio para o Brasil, indo residir em Paraíba do Sul, e ainda jovem foi trabalhar na Fazenda Boa União. Fazenda Boa União do Visconde e da Viscondessa do Rio Novo. Viscondessa que veio a ser a Condessa do Rio Novo. Certo? E logo se transformou em funcionário de confiança do futuro Visconde. Olha ele aqui, do Rio Novo. Tempos depois, dedicou-se à profissão de mascate, onde conheceu várias figuras importantes daquela época. E com o passar do tempo, tornou-se um homem muito rico. Nessa época, gente, ser mascate dava dinheiro. E dinheiro dava status. Contribuiu para o desenvolvimento de Paraíba do Sul. E o palacete, onde era sua residência, hoje é a prefeitura de Paraíba do Sul, aquela prefeitura bonita que tem lá. Foi comendador, coronel da Guarda Nacional e vereador em Paraíba do Sul. E em 15 de abril de 1882, recebeu o título de Barão Ribeira de Sá. Quando provedor da Casa de Caridade de Paraíba do Sul, em 1886, tomou providência contra a vontade de muitos para executar a última vontade da Condessa do Rio Novo, porque em 1886 a Condessa já havia falecido, certo? Que as terras que doou fossem distribuídas em prazos para que surgisse na Fazenda Cantagalo um grande núcleo populacional, que hoje é a cidade de Três Rios. Por isso que a gente sempre fala, Condessa do Rio Novo. Três Rios deveria se chamar cidade Condessa do Rio Novo. Se chamasse não ia ser nem ruim, porque praticamente a Condessa do Rio Novo que fez com que essa cidade aqui deixasse de ser um lugarejo. Essa é a real. Certo? Um grande núcleo populacional. Tá. E no caso aqui, o barão aqui faleceu em 12 de janeiro de 1904. Essa foto bonita aí é a escola, o colégio, né, estadual Condessa do Rio Novo. Talvez o colégio público, um dos mais importantes, né, da cidade de Três Rios, que leva o nome da Condessa. Por que eu trago aqui essa fotografia? Porque a cidade de Três Rios registra em alguns titulares do Império que receberam a honraria pelos trabalhos que fizeram em favor do progresso da terra. Esse povo todo que eu falei ali, o Barão de Três Rios, Visconde de Três Rios, Barão Ribeira de Sá, a própria Condessa, contribuíram muito para o desenvolvimento dessa cidade. E assim, eles ganharam honrarias, que são nomes de ruas, nomes de instituições, né, um colégio, por aí vai. Então eu vou dar como destaque aqui a Rua Barão de Três Rios. Onde é a Rua Barão de Três Rios? Por incrível que pareça, é onde fica o Centro Universitário Uninter, onde eu faço esse curso, que está me dando a oportunidade de fazer, no caso eu faço o curso de licenciatura em História, onde está me dando a oportunidade de eu fazer esse curso aqui, né, de eu desenvolver esse encontro aqui diário. Entre ela cai na Avenida Beira Rio, uma ponta, e a outra ponta cai lá na Praça da Autonomia.
em frente àquele mercado famoso que tem aqui na cidade. Tem a Rua Barão de Três Rios, a Rua Barão de Três Rios, que é essa rua do centro universitário. A próxima rua, a Rua Visconde de Três Rios. Onde fica a Rua Visconde de Três Rios? Ela fica no centro também. Ela fica numa ponta dela é a Rua da Maçonaria e na outra ponta é a Rua Barbosa. E tem a Rua Barão Ribeira de Sá, que é o barão aqui, ó. Barão que eu descobri aqui, ó. Fica na Cidade Nova essa rua, né? Avenida Condessa do Rio Novo, a avenida mais famosa da cidade. Ela corta praticamente o centro da cidade, né? E tem o colégio aqui, né? O Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, colégio estadual, enorme colégio que fica lá na Rua Prefeito Joaquim José Ferreira, ali ao lado do prédio dos Correios, para quem conhece aqui a cidade de Três Rios. Um pensamento aqui, eu coloquei que eu sou autora porque através de um outro pensamento eu criei esse, né? Que eu havia lido na internet. O conhecimento é a essência da sabedoria. Quando você adquire conhecimento, você sabe mais. E eu tô aprendendo muito, ministrando esses encontros, né? No próximo encontro, aqui é uma fotografia da Ponte das Garças, a original, porque hoje a Ponte das Garças, que ainda existe em nossa cidade, ela não é mais assim, né? É a original de ferro, construída pela estrada União e Indústria no final dos anos de 1860. Sobre o que nós vamos falar no próximo encontro? Sobre as primeiras construções que começaram a moldar a cara da cidade de Três Rios. Ponte das Garças, Casa de Pedra e coisas que ainda existe aquela essência. A própria Capela Nossa Senhora da Piedade. No nosso próximo encontro a gente vai falar sobre essas construções. Gostaria mais uma vez de agradecer a quem chegou até aqui. Gostaria de pedir mais uma vez, deixe o nome e o e-mail, porque isso é muito importante para mim, porque é através desse e-mail e desse nome que eu vou registrar que os vídeos estão tendo algum alcance. Então isso é muito importante para mim. Gostaria de agradecer mais uma vez e até o próximo encontro. Forte abraço.